Olá, tudo bem? Nessa questão dos capacitores, eu desenhei pra gente aqui um circuito onde ele tem uma bateria, ele vai ter uma resistência e ele vai ter um capacitor. E para os capacitores, a gente tem que entender que eles têm duas situações que eu representei aqui pra gente na chave 1 e na chave 2, tá? O capacitor, ele tem um momento em que ele atua como um receptor, né? Onde ele vai estar recebendo essas cargas elétricas, recebendo a DDP entre os seus terminais, recebendo, né, tudo o que vem lá da bateria, e ele vai ter o seu momento onde ele vai atuar como gerador. Lembrando que ele não é uma bateria, né? Ele não é realmente tipo uma pilha ou alguma coisa assim. Ele só vai estar atuando como um receptor quando existe um gerador ligado a ele. E ele está recebendo essas cargas e ele vai atuar como um gerador quando não tem mais uma bateria atuando ali com ele, né? E daí sim vai surgir um campo elétrico que eu vou explicar para você ali mais à frente. E daí ele vai fornecer essas cargas para o circuito. Primeira situação que a gente vai analisar é quando eu tenho uma chave ligando aqui na posição 1, dessa forma que eu fiz ali para você. Quando a gente tem ali na posição 1, então eu vou ter uma bateria que vai produzir uma corrente, né? Essa corrente vai passando aqui e nesse momento o campo elétrico aqui produzido por essa bateria faz os elétrons se moverem, né? E esses elétrons, conforme eles vão se movendo, eles vão se aproximando aqui no capacitor. Conforme eles vão chegando aqui no capacitor, a força de resistência que esse meio aqui do capacitor apresenta é menor, né, do que a força, por exemplo, de atração e repulsão que esses elétrons vão ter. Então, nesse momento, continua passando corrente elétrica aqui, né? As cargas continuam se movendo. É interessante a gente lembrar que por mais que a corrente elétrica seja definida como um movimento ordenado de elétrons, acontece muito mais a indução do movimento dos elétrons que já existia através da formação de um campo elétrico aqui pela bateria que faz com que esses elétrons comecem a se repelir uns aos outros. Então não é tipo um movimento super rápido assim, sabe? É o elétron que ele vai assim, ó, bem devagarinho. Só que como são todos os elétrons se movendo bem devagarinho, essa energia vai sendo transportada por todos eles, tá? Então, isso é importante pra gente, porque às vezes a gente pensa assim, né, que é uma enxurrada de elétrons passando ali pelo meio do capacitor. E não é bem assim, tá? Então, os elétrons vão passando devagarinho ali por ele. Como essa força de resistência criada pelo meio, né? Porque nem todo meio é completamente isolante. Nada é completamente condutor e nada é completamente isolante. Tudo depende do campo elétrico ao que você está submetido. Tanto que esse é o motivo de depois acontecer a condução das cargas no capacitor. Todo meio pode ser ou condutor ou isolante. Por exemplo, o ar, né? O ar que a gente está agora. Você está aí agora, ele não está conduzindo energia elétrica, né? Ele não está criando uma corrente elétrica aí na sua frente. Mas se a gente tiver uma situação aí das nuvens carregadas e tudo mais, ele vai conduzir corrente elétrica na forma de raio. Então, depende do campo elétrico ao qual ele está submetido. Ele pode ser ou isolante, que é como você está agora, né, com o ar sem conduzir corrente elétrica, ou ele pode ser condutor, que seria o ar conduzindo ali o raio. Então, tudo depende, tá? Nada é completamente isolante, nada é completamente condutor. Isso é importantíssimo a gente saber. Então, quando eles estão aqui, vai passando, né, a força de resistência criada por esse meio é menor do que a força de repulsão entre os átomos de elétron, né, e também entre aqui a força produzida pelo próprio gerador, porque o gerador impulsiona esses elétrons para formar a corrente elétrica. Então, quanto essa força é menor, né, a corrente vai passando. Ela vai se igualar no momento aqui em que essas cargas entre as placas, né, forem tal qual que a DDP atingida aqui seja máxima pelo circuito. Então, a máxima DDP possível aqui é atingida, e daí, nesse momento, né, o capacitor
para de carregar, e daí sim a força exercida pela bateria para os elétrons se iguala com a força de resistência aqui proporcionada por esse meio, e os elétrons deixam de passar. No momento em que os elétrons deixam de passar, o circuito fica aberto, porque a corrente não consegue mais passar por aqui. A força de resistência, criada até pelas próprias cargas aqui, é suficientemente grande e capaz de impedir a passagem de corrente elétrica. Então, nesse momento, o circuito se abre e ele deixa de funcionar. Logo, se o circuito está aberto nessa ocasião aqui, né, então, porque a gente ainda vai ter a força do campo elétrico aqui gerado pela bateria atuando no capacitor, então, com o circuito aberto, ele está submetido a uma DDP nula, também. Então, aqui, ó, a carga desse capacitor, ela começa nula e ela vai aumentando, né, conforme ele vai ganhando as cargas pelos elétrons. E a diferença de potencial dele vai diminuindo, perdão, vai aumentando, conforme essa carga aumenta, até que, né, ela aumente tanto que impeça essa passagem de corrente elétrica e daí ela fica no circuito aberto, tá bem? Quando fica no circuito aberto, realmente não tem passagem de corrente elétrica. Por quê? Porque daí esse meio vai impedir, que é quando a gente ainda tem a bateria atuando. Então, se o capacitor carregou e continua a chave no meio 1, então realmente parou corrente elétrica, parou o movimento de elétrons, parou tudo, estagnou. Qual é a solução, então? É a gente usar esse capacitor, porque agora ele estava só carregando. Então, a gente vai usar. Por exemplo, uma situação bem comum, né, é o flash da máquina. Sabe a máquina fotográfica que tem aquele flash? Então, ele fica carregando ali na bateria da máquina, né? Quando ele carrega, pronto, né? Fechou o circuito ali, o circuito ficou aberto e daí não carrega mais. Aí a gente aperta o botãozinho lá e o flash se solta. O que que acontece quando esse botãozinho é apertado? Essa chave que estava na posição 1 carregando, que estava já com o circuito aberto, ela passa para outra posição de tal forma que esse capacitor passe a atuar como gerador. Perceba que aqui na posição 2, o único caminho possível vai ser esse aqui de baixo, que é o capacitor com um resistor. Então, esse capacitor vai atuar como uma fonte de energia para o circuito, ou seja, ele vai atuar como o próprio gerador. Então, os elétrons, né, as cargas em excesso que estavam aqui vão ser liberadas para o circuito, e daí sim vai fazer o circuito funcionar, que vai ser a descarga do capacitor. Então, o processo de descarga vai estar ligado em dois. A carga dele vai começar bem grandona e vai diminuindo aos poucos conforme ele vai liberando essa carga para o circuito. E a diferença de potencial dele, né, a partir do momento em que fechou esse circuito, a diferença de potencial dele passa a ser grande, né? Afinal, vai ter as duas cargas aqui diferentes de sinais opostos em cada uma das suas armaduras. Então, vai ter essa diferença de potencial que, conforme ele vai liberando as cargas, vai diminuindo o potencial gerado em cada armadura e vai diminuindo a diferença de potencial. Então, o U vai diminuindo e a carga vai diminuindo. Como que acontece, né, essa formação aí da corrente elétrica por esse meio que antes era isolante? A gente tem que entender que na situação 1 havia tanto o campo elétrico formado pela bateria, né, atuando, que fazia a corrente elétrica existir, quanto o campo elétrico formado pelo capacitor, que era contrário ao da bateria. Então, por exemplo, se o campo elétrico da bateria fazia os elétrons se moverem para a direita, o campo elétrico do capacitor vai fazer os elétrons se moverem para a esquerda. Entende? Um é contrário do outro. Então, chega um momento em que existe um equilíbrio e parou de conduzir. Aí, quando a gente liga aqui na chave 2, não tem mais a bateria. Essa bateria não está mais funcionando. Então, tem apenas o campo elétrico do capacitor atuando. Logo, só ele vai estar produzindo força sobre os elétrons para que eles se movam. Se ele está produzindo sozinho essa força sobre os elétrons para que eles se movam, então vai existir, né, a formação de um campo elétrico aqui apenas do capacitor. Apenas o capacitor vai estar gerando esse campo elétrico. E o campo elétrico resultante, né, o campo elétrico resultante vai ser igual ao campo elétrico produzido pelo próprio capacitor. Não vai mais ter o da bateria, né, interferindo. Então, esse campo elétrico vai ser grande o suficiente para que a rigidez dielétrica do material seja rompida pela atuação desse campo. Se a rigidez é rompida,
A rigidez, lembrando, é o tanto que o material é isolante. Se a rigidez é rompida, então significa que esse material se torna condutor nas situações de campo elétrico estabelecidas pelas suas armaduras estando carregadas. Se ele se torna condutor, ele permite a passagem de corrente elétrica e o circuito funciona. Perceba que esse material que é usado aqui no meio do capacitor, ele não é totalmente isolante. Ele vai ser isolante a partir do momento, né, em que o campo elétrico gerado aqui pela bateria for igual ao do capacitor, e daí ele impede a passagem ali das cargas, ou no momento em que esse capacitor estiver carregado, mas ele estiver sozinho num circuito aberto, sem a passagem de corrente, daí esse meio impede a passagem das cargas de uma armadura para outra. Isso sim, tá? Mas quando a gente submete esse meio a um campo elétrico, essa rigidez elétrica dele é rompida, é como o ar quando ele fica submetido à nuvem e ao solo, né? A rigidez dele é rompida e há a formação do raio. Então, é a mesma coisa aqui, né? Conforme esse campo elétrico passa a existir, a rigidez se rompe e há a formação da corrente elétrica por ele, até que não haja mais cargas suficientes para formar um campo elétrico suficientemente grande, capaz, né, de tirar essa rigidez elétrica dele, ele volte a ser isolante, e daí o circuito se abre de novo. Por isso que o capacitor, ele fica carregando, né, e a disposição de energia dele é sempre bem rápida, porque são tipo flashes, por exemplo, o flash da máquina, ele é bem rápido, né? Ele é só abre e fecha assim. Por quê? Porque esse campo elétrico, ele suficientemente grande, né? Ele dura pouquinho. Essa condução de corrente elétrica ali dura pouquinho, mas dura. Isso que interessa, né? Que é o que dá realmente a função do capacitor. Então é assim que acontece o processo de descarga a partir do campo elétrico formado pelas cargas que estão nas armaduras desse capacitor.